Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Ele é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado, um filósofo, que também vamos falar sobre algumas obras, ou a vida e a obra de Walter Benjamin e as contribuições na arte e na educação. Nosso convidado hoje é Adalberto Rossato. Bem-vindo ao programa, Adalberto. Boa tarde ou bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui e espero que eu possa falar alguma coisa interessante sobre o Walter Benjamin e a educação e a arte e outras ideias que ele traz à luz, né? Com certeza, tu vai conseguir, tu é doutor, o Adalberto é artista visual, poeta, escritor, doutor em filosofia da educação, mestre em educação, psicopedagogo e pesquisador. Então, eu o convidei porque eu sabia que ele tinha uma pesquisa de doutorado onde você se apoiou nas ideias teóricas de Walter Benjamin, né? Isso. Atualmente, tu é pesquisador. Em que área de conhecimento e qual o tema de pesquisa e qual a instituição que tu está trabalhando? Eu pesquiso no grupo GP Forma, que é um grupo instituído na Universidade Federal de Santa Maria, e ele é coordenado pelo professor Dr. Amarildo Luiz Trevisan há bastante tempo, já desde antes de 2018. Eu venho pesquisando há bem mais tempo assim, só que em 2018 terminei essa minha tese aqui. Tá? Ao mesmo tempo assim, eu também pesquiso no grupo Quitanda, que é coordenado pelo professor Valdo Barcelos, e que eu faço parte dele, onde eu escrevi alguns textos e um deles está dentro desse livro aqui, ó. Cenas e cenários interculturais, Isso. Pensando epistemologias a partir do Sul. Olha que bacana. E? Esses dois grupos, eles são credenciados pelo CNPq, né? Então eles fazem parte do grande grupo de pesquisa reconhecido no país. Sim, que bacana. São pesquisas dentro desse tema da epistemologia, da educação, da cultura. Por exemplo, aqui nessa obra eu uso Walter Benjamin com as relações interculturais, onde eu uso Milton Santos, Walter Benjamin, Maturana e Paulo Freire, fazendo relações do como existe uma proximidade entre eles e também como que essa cultura que a gente fala, ela pode ser olhada a partir desses autores de modo completamente diferente. Sim. Na tua tese, inclusive, tu cita uma frase do Milton Santos, que eu não anotei, mas que ele começa com essa questão, eu acho que da identidade do sujeito e os resultados que a globalização vem trazendo
na individualização, né? No afastamento, no caso. Tu poderia explicar um pouco melhor? Porque eu não tenho a frase aqui. Tu lembra dela? Eu lembro bastante, assim. Achei muito interessante essa frase. O Milton Santos é um geógrafo, né? Negro. O geógrafo talvez considerado entre todos o maior do mundo. E ele fez jus, é um marxizante, na verdade ele diz que não é marxista. E como geógrafo ele mostra assim que a globalização dita do lado de lá, por exemplo, não é a globalização que está no lado de cá. Daí ele já demarca assim um território dizendo que isso é uma falácia ou é uma nova representação alegórica, onde por detrás da cortina ou das ideologias, isso não é mostrado de forma assim translúcida para as pessoas, do senso mais comum. Por exemplo, para ele os intelectuais é que poderiam entender isso e disseminar na sociedade para que ocorresse essa mudança e essa ideia, assim, ele fala muito no instantâneo outro, acontecer do outro. Por exemplo, tudo aquilo que está acontecendo entre a própria guerra lá na Rússia e na Ucrânia, ele vai dizer assim que o instantâneo acontecer do outro, ele também mexe conosco aqui, ó. Claro. E nós até um tempo atrás não havíamos nos dado conta de que isso reflete até nas aulas dos professores, reflete na cultura que nós estamos disseminando, fazendo com as pessoas todos os dias, né? No nosso estado de democratização do saber. Exato. Sim, nós vamos continuar falando mais adiante aqui nessa entrevista essas questões que interferem na educação, né? Por exemplo, tu tem veias artísticas na poesia, nas artes visuais, escreve, pinta, tem uma filha que já esteve aqui no programa, que também escreve e pinta, a tua esposa também. Fala sobre esse interesse do humano pelas artes. Tu como psicopedagogo, eu estou perguntando, né, filósofo, como é que tu percebe essa potencialidade artística como psicopedagogo na expressão humana? A criação ela é intrínseca ao humano ou é uma necessidade que o humano tem de se expressar? O artista a gente constrói? Ou o que vem primeiro, o dom? Ou o potencial que torna a pessoa um artista? Como é que é o teu ponto de vista? Sobre as artes, né, eu tenho um certo talento que eu desenho qualquer coisa desde pequeno. Primeiro eu comecei assim a desenhar automóveis, que eu adorava como criança. E quando era pequeno ainda, eu estou lembrando agora que veio a cena aqui, eu ensinei o meu irmão a desenhar e um outro amigo meu a desenhar. Então eu já tinha bacana. O dom para talvez ensinar pessoas. Olha, então o dom já está chegando. Numa época eu dei curso de desenho do Senac, onde em 60 horas uma pessoa aprendia a desenhar perfeitamente um ser humano, porque o objetivo do curso era desenhar uma figura humana. Sim. Aí depois desse curso, por exemplo, aí eu dava uma outra ideia para arrebentar a figura humana. Tá? Aí era tipo assim, destruir toda essa ideia que a gente aprendeu assim, bem desenhadinho, bem bonitinho, 7 cabeças e meia de altura, que o Leonardo já falava para nós através de Vitruvio. Méliès Corbusier também criou o módulo dele. Né? Isso aí. Daí eu escrevi alguma coisinha assim para mim não fugir muito do tema. Ó. Sempre acreditei que é possível na discussão coletiva a fuga do labirinto humano. O que eu quero dizer com isso? O artista, por exemplo, ele tem que fugir daquela ideia de ficar só no seu mundo também. Então ele tem que participar de movimentos, discutir com colegas, ver, por exemplo, meu amigo Birata lá, da Casa do Poeta, que é um grande artista de Santa Maria, ilustrador. Eu sempre converso com ele, daí sempre que eu posso troco figurinhas. A Lígia, que eu conheço agora há pouco, é minha amiga, nunca olhei o trabalho dela, então provavelmente agora vou querer ver o seu trabalho também. Daí em 85, eu resolvi aperfeiçoar esse meu certo talento que eu já tinha,
mas que eu achava assim, fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro também, para aprender a desenhar bem, antes de fazer o curso de Educação Artística em Artes Plásticas também. Daí eu entrei na universidade, eu fiquei uns 10 anos fazendo assim, passei por lito, por chilo, por metal, por 2 ateliês de artes, o Casa Nova e com o professor Alfonso. Aí fui aluno da Sandra e de outros artistas. Sinacfos? Tu és santamariense? Sou santamariense de natureza, né? E gosto dessa terra aqui. E daí fui pintando assim e desenvolvendo alguns trabalhos que eu achava assim sensato durante o tempo e o curso, né? E como eu achei sempre assim que a gente deve aperfeiçoar, então eu fui avançando esses conhecimentos, e daí hoje eu comecei a entender assim, como que o Benjamin pensa, por exemplo, o fazer da criança. Ele diz assim: a criança do monte de terra, ela faz, por exemplo, um castelo, ela vive um sonho, ela faz misérias, ela cria fantasias, ela faz o bicho respirar, ela dá vida para aquilo que não existe. E como num conto de fada. Que legal, ela cria o seu próprio castelo, ela não está ali na internet copiando e colando, né? Que bacana, é uma boa prática. Então, por exemplo, a criança assim, ela perde o medo para ele quando ela faz essas experiências assim desde criança, desde cedo. Sem pegar essas materiais prontos. E isso a gente viveu muito em artes. Eu acho que tu vivesse também. Sim. Quando a gente trabalhava com sucataria, com... Construir suas próprias ideias. A partir de objetos que são inúteis assim para a maioria das pessoas. Então o artista, ele faz acontecer às vezes a arte a partir de um material que ninguém dá valor nenhum por ele. Ou seja, né? Ele pega um material e transforma aquela matéria-prima ali numa outra materialidade, e aí ele dá a conotação que ele acha que, por via de regra, é a mais sensata ele dá. Bom, nós temos que encerrar esse bloco, e eu gostaria de dizer que Walter Benjamin, ele nasceu em 1892 e faleceu em 1940, e era um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu-alemão. Então, o Adalberto, ele fez um doutorado em filosofia da educação, e tu teve algumas, digamos, eu gostaria que primeiro que tu explicasse para o nosso público, nós vamos ter que encerrar o bloco, o que é filosofia da educação, para a gente no próximo bloco entrar em outros temas. De forma simples assim, filosofia da educação é uma ideia onde procura vincular a filosofia e a educação sem desprezar o campo da educação da filosofia e o campo da filosofia da educação. Então tenta fundir uma na outra para que a partir daí a gente possa pensar essas categorias pedagógicas embasado a partir de filósofos. No caso eu usei Walter Benjamin para poder embasar a minha tese. Basado em uma filosofia. Em uma filosofia que corresponde, no geral, a um filósofo ou a uma corrente de pensamento. Entendi. Também, às vezes. Bom, então nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco tu nos fala sobre o que tu abordou na tua tese, as hipóteses, né, que tu levantou e depois os resultados. Nós voltamos logo, apreciem nossos apoiadores culturais neste intervalo que fomentam este programa. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center.
Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o filósofo Adalberto Rossato. Adalberto, se tu escolheu Walter Benjamin, eu não estou conseguindo dizer o nome dele, né? Walter Benjamin, foi por alguma razão, porque talvez tu quisesse confrontar a educação brasileira, alguma coisa, tu teve hipóteses. A que escola Walter Benjamin pertenceu, né? E quais foram as suas influências na época? Ele viveu entre o período de 1892 e 1940. A visão de mundo dele, as ideias, as teorias, para que depois tu veio aplicar na tua tese. Walter Benjamin foi um filósofo que passou o sofrimento da Primeira Guerra Mundial. É verdade. Daí ele se amparou no dadaísmo, no surrealismo, como movimentos artísticos, porque ele era um literato e eu acredito que ele era um erudito, né? Alguns dizem que ele é um literato, outros dizem que ele é alguém indomável, outros fazem os pejorativos a Walter Benjamin. Ele escreveu sobre estética também, sobre arte, aí era um crítico. Eu sempre digo assim, nem Deus nem o diabo. Né? Ele era o Walter Benjamin, filósofo, e que escrevia metáforas da alma, digamos assim. E a partir dessas metáforas, ele como integrante da Escola Crítica de Frankfurt, e que talvez foi um grande prejuízo para ele ter feito parte da Escola de Frankfurt, porque ele sofreu muita perseguição devido a fazer parte dessa escola, num lado. Por outro lado, foi bom porque a crítica era fulminante dentro da Escola de Frankfurt, então todos eles tinham que criticar a si mesmo e aquilo que escreviam sobre outras pessoas, e a crítica era muito árdua. Eles se pegavam entre si como filósofos e discutiam bastante, mas no fundo eles eram amigos. Né? Porque eles se gostavam, eles faziam isso para haver o crescimento, até porque era uma escola crítica, a Escola de Frankfurt. Ela é uma teoria crítica que ela nasceu para fazer a crítica da crítica. A crítica do próprio Marx, por exemplo, a crítica de todas as filosofias ortodoxas, a crítica aos absolutismos filosóficos, a Schiller, a Goethe, a todos aqueles que eram deuses eternos da Alemanha e incontestáveis. Benjamin foi importante porque ele faz parte dessa primeira geração, e ele, como filósofo, ele questiona a figura de maior exponência, que era Goethe, o literato intocável, e Schiller. Então ele faz crítica a eles, e ele escreve lá para a Enciclopédia Russa e outras coisas, trabalhos sobre pagamento, que ele precisava receber dinheiro. E aí ele escreve sobre Goethe, escreve sobre Schiller e outros. E talvez esses trabalhos não tenham ganhado uma grande exponência no Brasil, mas eles são trabalhos assim hoje tipo marginais, né? Sim. Mas que cavocando aqui e ali a gente acha esses aforismos assim, pequenos flashes sobre a história e a vida de Walter Benjamin. E como é que ele contribuiu na construção das hipóteses da tua tese e no desenvolvimento e depois na conclusão, né, como proposta de mudança, imagino? Vou tentar resumir assim, porque é muito complexo. Sim. Né? O Walter Benjamin, ele parte assim, de uma ideia de que a barbárie, ela existe desde o primeiro monumento da cultura. Então, tudo que perpassou a história da civilização é uma história bárbara. O que chegou até nós foi derramamento de sangue, a espada furando as pessoas e etc. Então, quando chega na modernidade, ele diz que essas historiografias que endeusaram esses heróis, elas são umas historiografias que elas são mentirosas para ele, ou seja, são tendenciosas. Então ele critica assim a historiografia progressista e critica ao mesmo tempo a positivista instrumental conservadora, que dá a continuidade a essa história que nós temos até aqui. E tem muitos historiadores hoje que também criticam assim, né? Bom, segue. Seguindo, então ele vai dizer que essa teoria da barbárie dele, por exemplo, os professores foram jogados num bonde e perderam o feeling da história, segundo ele,
E tipo, o que aconteceu de lá para cá, a renovação da astrologia, todas essas coisas que estão voltando hoje, essas coisas místicas, de espiritualidade, não sei o que, não passa de uma galvanização, ou seja, de uma coisa que não é de verdade. De uma capa. De verdade aquilo que deveria ser mostrado, e as pessoas agora se valem disso para ganhar dinheiro no capitalismo. Entendi. Então, Walter Benjamin era um dos filósofos mais críticos para mim da teoria crítica, e a partir daí, ele vai dizer assim, que nós vivemos uma alegoria, por exemplo, o palco que nós estamos vivendo das mídias internacionais e das coisas, ele é um palco onde a alegoria é uma alegoria mentirosa, porque ela mostra uma coisa e por detrás da cortina ela faz outra. Sim, é um teatro onde as pessoas se vestem com essa galvanização, né, essa roupa, essa maquiagem. Isso. E representam. Mas na verdade é outra coisa, e na mídia, nas redes sociais se vê muito isso, e as pessoas interpretam mal, também errado, mesmo que tu poste uma coisa. Pode haver aqueles que postam para enganar, e pode haver aqueles que postam, mas o outro interpreta de um modo diferente. Por exemplo, aqui na educação brasileira, né, ela foi construída ou reconstruída em base a algum ponto da pedagogia de Benjamin, não sei. Se houve alguma influência, né? E quais os resultados. Por exemplo, na tua tese está escrito assim: a mensagem fixa a ser transmitida e um espectador passivo. Que é isso que nós estamos falando da mídia hoje. As coisas se repetem. Queres falar um pouco sobre isso? Não, Walter Benjamin faz a crítica a toda essa educação colonial brasileira, que ela tem um mito fundador, né? Que é a partir dos jesuítas. E ele discorda de toda essa visão, a começar lá pelo Comênio, que foi o pai da didática magna, e que ele criou toda uma ordenação para se fazer a educação acontecer, como boa aula dentro de uma boa didática. Então Walter Benjamin vai dizer assim, não precisava Comênio ter escrito tudo isso. Ele é um crítico dos críticos, na verdade. Ele quer desde sempre uma reforma da educação, que não seja essa educação que segue o status quo. Por que eu estou dizendo isso? Ele parte da origem do drama barroco alemão, que ele se sucede no século XVII, daí ele faz uma investigação assim, e estuda mais de 500 dramas nesse livro, para poder dizer assim para a elite alemã, quando foi analisar a sua obra, ele deu o repúdio dele como pensador, mas não foi aceito, foi recusado por 2 vezes por uma banca cruel, até porque eles se fizeram de desentendidos, porque aquilo mexia com todas as estruturas de pensamento deles. Destruía tudo que eles pensavam. Sim. Então, melhor não mudar e permanecer do que aceitar o novo. Hoje nós sabemos assim, Walter Benjamin, ele como um dominador da cabala racídica. Na cabala é assim, se tu escrever algo e for melhor do que aquilo que já escreveram, todos os cabalistas aceitam. E o Walter Benjamin escreveu uma teoria, onde foi aceita e foi divulgada na Alemanha, mas colocaram até fogo numa parte para destruir aquilo que ele havia escrito, porque, sabe, ideologia, havia interesses na época. Sim. O nazismo andava por detrás, havia perseguição do Stalin também e de outros. Sim. E o que isso traz para a educação brasileira? Isso traz um olhar assim crítico, de que, por exemplo, a única obra que trabalhou com a crítica e a catástrofe foi a Pedagogia do Oprimido, no meu entendimento, e a Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, aqui no Brasil, e a Semana de 22 com os Malditos da Arte, né? E Mário de Andrade e outros, né? O que isso... Estamos celebrando 100 anos, né? Esse ano. Então, na tese eu vou dizer assim, né? O que contribui com a educação brasileira? É que nós precisamos entender esta alegoria e ver esta outra alegoria, por exemplo, a partir de Benjamin, como ela pode ser refeita, reconstruída. É como uma carta de tarô, assim, tem um símbolo, aí a gente olha para aquele símbolo,
não entende muito bem aquele símbolo, mas tem que decifrar esse símbolo para poder entender melhor. Então a educação não está dada. Agora a educação precisa ser construída sempre de novo e não nas bases daquela historiografia acrítica, conservadora e que dá a continuidade, que dá a continuação das coisas. Sim, porque nós somos mutantes, nós mudamos, estamos em movimento sempre, então a educação também tem que ser revista, tem que ser refeita, tem que ser segundo o projeto real, atual, né? Por exemplo, a catástrofe que no meu entender aconteceu agora na pandemia, os professores não sabiam o que fazer. Não estavam preparados. Não estavam preparados. Então, isso é uma catástrofe. Então, a tese ela tenta dizer assim, ó, que quando a gente não pode prevenir, pelo menos a gente tem que trazer à luz aquilo que a educação autoritária silenciou, por exemplo, trazer à luz aquilo que foi silenciado, para que a gente possa conversar isso democraticamente, aceitar as diferenças e a partir daí as pessoas formarem um tipo de pensamento. Claro que quando eu digo isso, ó, eu quero dizer que o Benjamin diz que o intelectual é o professor formador, no caso, ele seria o responsável por essa mudança, até porque ele seria aquele que tem o poder e o saber mais apropriado para poder aguçar essas questões. Com certeza, talvez seja o primeiro que tenha que mudar, né, para poder fazer a nova educação. E nada é fixo, então a gente tem que estar sempre preparado para esse despertar, para essa nova necessidade, né, para esse redimensionar de sentidos, como tu escreve aqui, né? Nós precisamos encerrar o programa, então, ou pode deixar uma mensagem. Eu soube também que tu está fazendo a formação na área da psicanálise agora. O que tu pretende com esse estudo? Também é importante tu dar aula também? A aula, eu já dei muita aula em universidades particulares, na Universidade Federal de Santa Maria também. E atualmente assim, eu sou um livre pensador, pesquisador. Aí essa dissertação que eu escrevi em 2018, que está aqui, ó, ela está alocada na biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Educação. Já reescrevi ela em livro agora e mandei para editoras para selecionar e eu achar mais viável para publicação. Eu não tenho título aqui, tu pode dizer? Pode pronunciar. Educação e Barbárie, formação de professores na prevenção à catástrofe. Isso. Muito bom. Então, por fim, o que eu gostaria de dizer é que nós precisamos entender a alegoria que está sendo disseminada. Como professor, pensador e como intelectual, olhar para isso e tentar assim entender o que está por detrás, escondido por detrás até de uma própria notícia ou de uma informação que a gente tem. Porque o Benjamin diz assim, a gente recebe informações todos os dias, mas elas já vêm todas com uma explicaçãozinha, assim, já está prontinha, bem definida. Exatamente. E na pandemia a gente sofreu muito isso e os fakes, né? A gente só recebeu mensagens prontinhas. Então que a gente não aceite essas informaçõezinhas assim, bem prontinhas, ó, isso é isso, por isso. Não, que a gente investigue e veja por detrás disso o que será que tem de política ou de outras coisas, porque o Benjamin, ele trabalhava muito a arte como... Ele colocou a arte na questão da política. Ele fez uma viragem assim, depois da lito, da Chilo, da fotografia, por exemplo, a arte deixou de ser serva da igreja e de coadunar com aquelas coisas que a igreja propunha como modelo para o artista trabalhar. Então o artista se tornou livre, se libertou desta escassez de pensamento e aí ele passa a ser mais dono do seu fazer. Muito obrigado, Adalberto, pela tua contribuição ao programa e realmente vou te convidar outras vezes para a gente também aprofundar esses temas, para a gente também estar esperto, né, sair desses modos fixos de ver e esperar pronto e se abrir, né, sempre estar aberto ao novo para a criação. Nós só vamos mudar as coisas
se partir também de nós, né? De dentro de nós. Muito obrigada. Obrigado a todos. Estamos encerrando, então, infelizmente, mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assistir na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, no site santamaria.tv.br, nas redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram. O programa Lígia Marques tem um canal próprio no YouTube, Programa Lígia Marques. E se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa que fomentam o propósito dele. Foi um prazer ter estado com você. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center.